E aí, gente? Oiê! Oi! Gente, vocês lembram do que a gente aprendeu na aula de ontem em História? A gente precisa fazer um trabalho sobre aquele assunto, né? Então, mais ou menos, né? Ah, sim, sobre a Inconfidência Mineira, que foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e tudo mais, né? Exatamente. Mas eu não lembro de tudo que aconteceu. A gente precisa fazer uma recapitulada. Gente, pera que eu não tô entendendo nada. O que é a Inconfidência Mineira? Tá, basicamente a Inconfidência Mineira foi uma revolta separatista organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais contra o domínio colonial português. Tá, verdade. Mas quem eram os participantes? Ah, isso eu lembro. Foi uma realização de elite da capitania de Minas Gerais, mas os envolvidos com a Inconfidência eram dos mais variados tipos. E entre os conspiradores haviam membros da Igreja Católica, magnatas da região, comerciantes, fazendeiros, médicos e muito mais, como por exemplo Tiradentes. Ele foi uma exceção, ele não pertencia à elite da capitania, mas ele era militar e comandava a tropa que monitorava o Caminho Novo, que era uma estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Mas, gente, o que causou toda essa história? Bom, ela foi o resultado da insatisfação da elite econômica das capitanias das Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. A gente não sabe o momento certinho em que a elite de Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas sabe quem foi em algum ponto da década de 1780. E também os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos de outros ideais, como a separação de Minas Gerais e sua transformação em uma república. Isso, aí foi autorizada a realização da derrama, que era a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar 100 arrobas de ouro. Só que, obviamente, isso causou indignação, porque a economia local estava em crise, né? Em virtude da queda na quantidade do ouro extraído. Aí a possibilidade de uma derrama alarmou a elite local, que antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa. Os conspiradores planejaram iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse realizada. Inclusive, um dos grandes propagandistas dessa conspiração foi o próprio Tiradentes. Nossa, meu Deus, que rolê! Mas o que os Inconfidentes defendiam? Eles tinham várias reivindicações, mas era basicamente a proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, realização de eleições anuais, incentivo à instalação de manufatura como forma de diversificar a produção econômica de Minas Gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais e etc. Caramba, mas depois de toda essa história, como ela acabou? Então, é aí que tem tipo uma reviravolta, porque a Inconfidência Mineira ficou marcada na história brasileira como uma das maiores demonstrações de insatisfação dos colonos contra a metrópole portuguesa. Mas essa conspiração, no entanto, nunca chegou a ser iniciada, porque ela foi descoberta antes de ser deflagrada, e as autoridades coloniais em Minas Gerais receberam várias denúncias acerca de uma conspiração em curso. Não acredito, como assim? No dia 18 de maio de 1789, alguns dos seus líderes da Inconfidência foram avisados de que sua conspiração tinha sido denunciada e que todos corriam perigo. O governador da capitania, Visconde de Barcena, recebeu 6 denúncias, e a mais consistente foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis, que também podemos chamar X9, né? E ele fez isso só para se livrar das suas próprias dívidas. Verdade. Então, com a posse de valiosas informações, o Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões dos nomes denunciados. Mas as sentenças foram variadas e algumas das penas foram degredo para a África, prisão perpétua ou morte por enforcamento. Tiradentes e muitos outros foram condenados à morte por enforcamento. Mas antes da execução da pena, uma carta enviada por Dona Maria, rainha de Portugal, concedeu o perdão real a todos, menos a Tiradentes. Sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação e ocorreu porque Tiradentes era o grande propagandista do movimento todo. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro.
ele foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava o Rio a Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em posição na Praça Central de Vila Rica e lá permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o certo o seu paradeiro até hoje. Então, no final, a Inconfidência Mineira, portanto, fracassou, né? Caramba, agora eu entendi tudo. Vamos fazer o trabalho então. Vamos!